Paz do Senhor Jesus, tudo bem, queridos irmãos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos mais uma vez aqui iniciando a nossa aula sobre Gênesis. Estamos no finalzinho, né? Espero que Deus tenha abençoado vocês que estão nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando, no entendimento e no conhecimento da Palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Queridos, antes da gente estar dando continuidade na próxima fase de Gênesis, foi feita uma pergunta a respeito das aulas. E a pergunta que foi feita é essa aí que os irmãos estão vendo. Por que Lameque diz em Gênesis 4:24 essa frase: se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. Bom, vamos lá. Vamos procurar entender por que ele falou isso. Ele falou isso primeiramente porque o seu antecessor Caim, essa palavra de Deus sobre ele, de que ninguém iria vingar o sangue de Abel, porque Caim matou Abel. Deus colocou essa marca nele. Deus falou que ninguém poderia tocar em Caim, porque iria sofrer 7 vezes mais a consequência que Caim sofreu, certo? O Lameque, ele faz essa frase porque o Lameque ele tem um contrito com 2 homens, né? Provavelmente um pai e um filho. E ele mata esses 2 homens. Ele mata o ancião e ele mata o jovem, tá? E ele, quando ele chega na cidade dele, ele usa de sarcasmo com aquilo que Deus tinha falado, e também de alerta para aquelas pessoas que algum parente das vítimas que Lameque matou não tomasse a mesma atitude que ele fez com os 2 homens, né? Ele, numa discussão, ele foi e mata esses 2 homens, e quando ele chega na cidade, ele declara, porque Lameque era o líder da cidade, né? A cidade no qual o antepassado dele fundou, Caim, a cidade de Enoque, né? Aí ele vai e vai declarar essa frase: eu matei 2 homens, e se alguém for querer se vingar, a profecia de Deus iria cair 70 vezes 7. Ele estava tendo um sarcasmo contra Deus e dando um alerta para aqueles que atentarem aí contra ele, né? Essa é a resposta, né? Porque o sarcasmo contra Deus é no sentido de que, Caim foi o primeiro assassino, né? Mas ainda continuou a ter homicídios. Então ninguém levou em consideração aquilo que Deus falou. Por isso que aquela geração morreu, toda ela morreu no dilúvio, por causa desse sarcasmo e essa afronta contra Deus, que estava em todo sentido da vivencial da época de Lameque, né? Por isso que ele fala: será 70 vezes 7. Ou seja, se alguém tentar se levantar contra mim, eu vou me vingar e vou matar todo mundo. E usa de sarcasmo contra Deus, né? 70 vezes 7. É isso aí, irmãos. Espero ter ajudado. Agora vamos para a última fase de Gênesis. Vamos entender os princípios da obediência de José. Bora! Bibliologia NN, curso básico, livros de Gênesis. Nós vamos ver agora do capítulo 37 ao 50, os princípios de obediência em José. José foi um grande homem de Deus. José, por ter sido um grande homem de Deus, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Ele é um tipo que apresenta a misericórdia e que apresenta a compaixão no qual o Messias ia ter. Então a revelação de Jesus é progressiva. Vai do Antigo Testamento, Jesus está se revelando ao homem aos poucos, e ele vai usando os seus chamados para revelar como seria a bondade do Messias. E José é um tipo de Messias do Antigo Testamento.
Tanto que ele traz salvação. Então Deus estava apresentando como seria a salvação, no sentido para que nós possamos entender no futuro a salvação no sentido de que Deus ele suple as necessidades do homem. Tá? Então José, ele é um homem que nós devemos ter a leitura da vida dele e entender de todas as dificuldades que ele passou, entender que ele serviu a Deus conforme Deus assim o destinou, e teve muita obediência a Deus, muita obediência a Deus. Vamos lá então, irmãos. Primeiro, obedecer gera, essa é a grande pergunta. Já no Gênesis 37 a gente vai encontrar um menino de 17 anos, que é José, tá? A Bíblia diz que o seu pai o amava muito, porque era o filho da velhice, o filho da mulher que ele mais amava, né? Que Jacó mais amava, que era. E ele, menino ainda, ele era muito obediente ao pai, né? Se destacava na obediência, na integridade, em tudo que ele fazia, ele se destacava junto dos seus irmãos, tá? Porque Jacó era o filho da promessa, né? O filho da mulher estéril, o filho da promessa, o filho que iria herdar tudo aquilo que Deus tinha dado, né? Mas só que Deus revela algo para José que vai trazer um certo atritos dentro da família. Bem, a lâmpada caiu aqui, irmãos, vamos lá. Vai trazer um certo atrito na família. Veja bem, José, por ser muito novo, ser menino, Deus dá um sonho profético para ele. E nesse sonho, José estava colhendo os fardos de trigo, né, que todo o sustento vinha da terra, junto com seus irmãos e os seus pais. E José, no sonho, o facho de trigo dele era bem maior, bem mais gordo, e os outros fachos de trigo se dobravam perante o dele. E José também teve outro sonho. E ele sonhou que o sol e a lua se dobravam aos pés deles, que simbolizavam o pai e a mãe, né? E ele contou esse sonho para o pai dele e para os irmãos dele. Tá? E isso vai trazer um grande atrito, vai trazer uma grande desavença entre os irmãos, porque o herdeiro era Judá, porque ele era o primogênito. Mas lembra que Deus não segue a lógica humana? Deus não segue a lógica humana. Deus segue a lógica divina. Enquanto o primogênito carnal era Judá, o espiritual era José. E era José. E Deus vai provando isso. E ele, com 17 anos de idade, com 16 a 17 anos de idade, ele já dava exemplo de integridade. Ele já era íntegro. Ele já obedecia tanto a Deus como a seu pai e sua mãe. Então ele era um exemplo de servo de Deus para os seus irmãos e para o seu próprio pai também. Tá? Ele era íntegro. Então obedecer vai gerar atritos com as pessoas que nós convivemos. Não tem jeito. O mundo não aceita a ética cristã, não aceita a revelação de Jesus. Sempre vai gerar atritos. Ou você nunca recebeu uma afronta. Aí virou crentinho, agora tá santo, não quer mais dar, não quer fazer mais isso, não quer fazer aquilo. Gerar atritos. Por quê? Porque é a integridade que o Espírito Santo vai te gerar. É diferente. E obedecer também gera privilégios. Olha isso aí. E como José lhe obedecia muito o pai manda fazer uma túnica para ele. E para a gente entender o significado dessa túnica, eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu. Naquela época era muito, muito caro e muito difícil ter uma túnica, ter uma roupa. Entendeu? O que eles faziam? Era confeccionada no lar, era confeccionada na casa. Então, por eles muito trabalharem no dia a dia, o que eles faziam? De manhã cedo eles estavam com a túnica, eles puxavam as mangas assim, ó.
Entendeu? Puxavam as mangas e amarravam as mangas aqui para poder que os braços ficar livre. Os braços ficar livre. Só que o resto da manta se desgastava, mas a manga da manta não se desgastava. Por que não se desgastava? Porque estava dobrada. Então acabava dando uma diferença entre essa túnica e a parte do peitoral e das costas. Então ficava nítido isso. Então o que eles faziam? Quando desgastava muito essa parte, eles pegavam as mangas e guardavam. Tá? O pai Jacó, tendo a experiência de não obediência do seu pai em relação a profecia que Deus tinha dado para ele, Esaú, lembra? Na aula passada. O pai vai começar a colocar em prática a profecia que Deus deu para José. Porque o pai viveu isso. O pai foi chamado de Jacó, mas a profecia era ele ser o líder. Então Deus já tinha falado que José ia ser o líder. Então o pai manda fazer uma túnica com as mangas que sobraram dos irmãos. Por isso era a túnica de muitas cores. Porque a túnica que era feita era da manga da roupa dos seus irmãos. Então o pai já estava declarando que o José não ia trabalhar braçalmente. Ele ia comandar, ele ia liderar. Entendeu? Que ele iria liderar toda a família, toda a tribo. A túnica já era o pai já colocando em prática a vontade de Deus no meio da tribo, no meio dos irmãos. Já estava declarando que o José não iria trabalhar braçalmente, porque essa túnica de muitas cores vinha das partes das mangas da roupa dos próprios irmãos, que eram trabalhadores. O José ia liderar, ia tomar conta, ia ser o líder. Isso já é um privilégio. Mas isso trouxe muito ódio, muita inveja, muita violência no mundo de José, na vida de José. Isso traz a nossa vida também. Obedecer a Deus vai trazer ódio, vai trazer a violência do inferno, vai trazer a violência do mundo. Em que sentido, pastor? A nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que agem no mundo espiritual. Então vai trazer ódio do inferno, vai trazer inveja do inferno, vai trazer violência. O cristão não se dá bem com quem é escolhido de Deus, quem é chamado de Deus, aonde chega faz a diferença, chama atenção, Deus ele tem isso, é perseguido, é caluniado, é difamado. Então essa túnica já revelava tudo isso e trouxe tudo isso na vida dos irmãos. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a tramar quanto à vida do irmão. A intenção de Satanás era matar o José, né? Vão matar ele, os irmãos falam, isso é uma coisa de Deus? Não é de Deus isso. Nenhuma violência de Deus. Não é. Só que Deus, quando o diabo vai com a farinha, Deus já está com a farofa pronta. O diabo vai com a farinha, Deus já está com o fubá pronto. Né? Como diz o Martim Lutero, o diabo é um cão na mão de Deus. Os irmãos começam a tramar a morte do José. Só que no momento em que eles veem o José, o pai manda o José atrás dos irmãos para ver o que eles estão fazendo. Porque esse é o trabalho do líder. O trabalho do líder é orientar as pessoas e ver quando as pessoas estão fazendo as coisas erradas, ajudar e corrigir. Porque às vezes a correção não é porque a gente quer mais do que ninguém, não. Mas o trabalho de liderança que Deus nos chama é para corrigir. Quando a pessoa está certa, a gente fala parabéns, a gente elogia, como o pai fala, José está certo. Deus ele abençoa, José está certo. Deus abençoou José, na integridade dele, nos deu privilégio para ele. O pastor é a mesma coisa. Quando tem alguém na igreja que está fazendo um bom trabalho, a gente vai lá e abençoa a vida daquela pessoa e honra a vida daquela pessoa. Deus é a mesma coisa, só que o diabo vai se levantar. E o José vai atrás dos seus irmãos, os irmãos vê e falam, o pai mandou eles levarem o gado para tal lugar. E o José vai atrás, quando chega lá não tem ninguém lá. Os irmãos se desobedeceram o pai e foram para outro lugar.
Só que José encontra um homem e o homem fala: não, eu vi os seus irmãos estão lá do outro lado. Aí José vai atrás. Quando José vai atrás, eles veem de longe a túnica de muitas cores. Aí eles se iram, eles ficam indignados, porque aquela túnica simbolizava a autoridade. Ou seja, José estava querendo dizer o seguinte: ó, eu estou vindo, meu pai não está aqui presente, mas o enviado do meu pai, fantástico, hein? Olha isso, pega esse gancho aí. O enviado do meu pai está aqui com a túnica. Então vocês devem obedecer, né? Deus não está presente, mas Deus enviou Jesus Cristo, que é o enviado do Pai, né? Que obedeceu a Deus em tudo. Gerou atritos na vida de Jesus, mas foi íntegro. Jesus teve privilégio, que é o Filho de Deus. Gerou violência, virou ódio contra ele, tudo que gerou até a cruz, né? E pegam José, jogam José tentam matar José, jogam José no chão, arrancam a túnica dele, vão matar ele. Só que o primogênito Judá fala: não vou matar ele não. Deus começa a inverter. Não vamos matar ele não, porque ele é nosso irmão. O sangue dele vai cair sobre nós. Nós vamos vender ele. Ele vai embora para ser escravo. O líder da tribo foi vendido como escravo. Jesus, o Filho de Deus, morreu como um dos maiores. Teve uma morte que era digna dos maiores fascínoras da época. Tá vendo como José é uma tipologia de Jesus? E jogam seu irmão no poço, e ele fica a noite inteira gritando pelos irmãos, e nenhum dos irmãos vem socorrer. No outro dia vem vindo uma caravana do Egito, eles pegam a túnica de José, rasgam ela, vendem o irmão como escravo, pega a túnica de muitas cores, embanha com o sangue de um cordeiro e vende o irmão como escravo. Hein? E José é vendido. José é vendido com 17 anos de idade. Ele sai da região de Canaã e vai ser escravo no Egito, um menino. Terra de o privilégio físico, a túnica, que simbolizava a autoridade do pai dada por ele. Mas ele não perde a presença de Deus no espiritual. Deus acompanha ele até o Egito. Amém? Então a obediência gera sempre a presença de Deus. Vamos lá? Dupla face. Gênesis 38. Por que entra na história de Judá, na história de José, Judá e Tamar? Porque Judá foi o único que teve uma certa compaixão do irmão. Compaixão do irmão. E Deus precisa colocar também no contexto de Gênesis a história de Judá, porque Jesus vem de Judá. E Tamar, que nós vamos entrar na história, é uma das descendências, uma das antecedentes de Jesus. Então é preciso entrar no texto. O Judá ele teve misericórdia do José, e a promessa do Messias viria por Judá. Amém? E qual é a história que acontece? Judá ele vai quando ele vê o que fizeram com o irmão deles, com José, ele entra um rancor no coração dele, ele começa a se afastar dos irmãos. Ele começa a afastar dos irmãos e ele parte e casa com mulheres da terra, porque ele não queria mais ter a comunhão com seus irmãos. O pecado que eles cometeram foi terrível e afrontou eles até o resto da vida deles, né? E ele se afasta do pai, se afasta dos irmãos, casa com mulheres da terra, e ali ele tem filhos, e os seus filhos também casam com mulheres da terra. Só que os seus filhos começam um deles, que casa com Tamar, morre. A gente não sabe qual é o pecado que ele cometeu, mas a Bíblia diz que ele morre. Deus, né?
E naquela época existia a lei no qual o filho, se morresse um filho, o outro filho assumiria a descendência do irmão, né? Assumia a viúva como esposa e continuaria com a descendência do irmão, tá? E o Judá, ele tem um outro filho e ele dá esse filho para Tamar. Só que na hora de coabitar com Tamar, esse outro filho, chamado Onã, ele, com medo de perder a herança, ele não quis gerar filho com ela. Porque o filho que nascesse de Tamar teria o nome do irmão mais velho que morreu, né? E o irmão mais velho é o primogênito, então teria direito à herança. Então, para ele não perder o dinheiro, o que ele faz? Ele não tem filho com elas. Ele corta o culto, né? O coito. E não tem filho com elas. E Deus pune ele com isso, tirando a vida dele também, porque estava desobedecendo a Deus. E o Judá já pede 2 filhos, né? Veja bem, Judá foi um que tramou, mas teve compaixão, mas Deus cobrou dele 2 filhos. No terceiro filho, ele com medo de morrer, porque ele tinha cumprido a ordem de Deus, o filho desse filho morrer, ele não dá para Tamar. Aí o que Tamar faz? Tamar planeja contra ele porque ele tinha que cumprir a lei, né? E morrer sem filhos naquela época, uma mulher era uma desonroso, né? Então ela vai e trama uma ação contra o Judá, para que o Judá concebesse um filho para ela, né? O Judá, no meio dos cananitas, ele passa no meio de uma região, e ele vai e encontra Tamar vestida como uma prostituta, e ele se deita com ela. E ele, sendo casado, não proibido, não podia fazer isso. Ele se deita com ela, com a própria nora, né? E ela tramóia, pega o cajado dele e o selão dele e vai embora. Os dois se coabitam ali, um vai para o seu canto. Ela vai para a casa do pai e ele vai para a casa dele, as tendas dele, né? Quando ele fica sabendo que ela estava grávida, ele fica irado, fala: não, como assim? Ela tem que esperar o meu filho. Ele não queria cumprir a lei. Na hora de cumprir a lei para abençoar alguém, ele não quer, mas na hora de cumprir a lei para apedrejar ela, ele vai veemente. Eu me livrei do problema. Dupla face. Enquanto enquanto o José foge do Egito da prostituição, o irmão Judá entra na prostituição. Bem? Enquanto o José é tomado a túnica da autoridade e o bordão que o pai dá, a força, o outro dá para a prostituição. Então a história do José é de integridade, mas a história de Judá é de moralidade. Imoralidade, né, irmãos? Imoralidade. Deu para entender? É quando ele vai até Tamar, tenta apedrejar ela, ela pega o cajado e pega o bordão e fala: não, o pai do meu filho é esse aqui, ó. É esse homem aqui. Aí não tem como ele fazer nada. Aí ele assume ela de volta no lar. Amém? Aí Deus mostra a comunidade sendo construída de novo conforme a ordem dele, a ordem dada para Abraão, né? E mostra a graça dele. Mostra a graça dele. Deu para entender? A dupla face. Enquanto José era íntegro, o outro é imoral. Enquanto José foi tomada a túnica de autoridade, a força, o cajado da força, o outro dava a prostituição, né? Só que Deus precisa colocar aqui na história, porque essa história dele vem a genealogia de Jesus. Lá nós vamos ver lá na frente o encontro que José vai ter com os irmãos. E José vai reestruturar toda a integridade dos seus irmãos. Deus é fantástico. Bora.
Gênesis 39 ao 41 vai mostrar que Deus ele faz a diferença. Aqueles que obedecem a Deus, Deus faz a diferença. Faz a diferença. O José, ele foi levado para a casa de Potifar. E lá ele foge. Potifera, né? Arma um laço para ele, para poder pegar ele na prostituição. Mas ele foge. Ali mostra que obedecer gera bênçãos, mesmo no campo hostil. Mesmo a situação mais hostil, porque o José chega escravo, mas na situação mais hostil que ele tem, Deus gera bênção na mão dele. A Bíblia diz que tudo que ele tocava ali era abençoado, tudo que ele fazia era abençoado. No entanto, quando ele chega como escravo na casa de Potifar, depois de um certo tempo, Potifar transforma ele em líder da casa, mordomo da casa. Tudo estava sob a administração dele, o Potifar. Deu tudo para José. Mostra também que obedecer nos livra das tentações. Nenhuma tentação que venha a homem, a Bíblia diz que não deixa de ser humana, que nós não possamos suportar. Então José, na casa de Potifar, quando ele se torna líder, o diabo começa a cobiçar ele para derrubar ele, porque percebe que a unção que ele tinha, que foi herdada do pai lá ainda continua nele. Em 39. Continuando, José ele é pego por uma estratégia da Potifera, porque a mulher veja bem, o José tinha um problema, porque ele tinha um problema com as túnicas dele, porque a roupa naquela época simbolizava a autoridade do homem, né? Se você for no Tribunal de Justiça, você vai ver o juiz de toga lá, né? Porque simboliza que ele é o juiz, ele é a autoridade. Então quando José ele está na casa de Potifera, a Potifera arma contra José, que a Potifera, a mulher de Potifar, arma contra José, o que ela pega? Ela pega a túnica, a mesma túnica que o Potifar tinha dado para ele para comandar como autoridade. Então José perde a túnica do pai e agora perde a túnica da autoridade na casa de Potifar. Bem. Mas mesmo assim ele não perde a obediência a Deus. Não perde a obediência a Deus. Dali José ele é levado. Ele ficou na casa de Potifar em torno de uns 7 anos. Ele é levado para prisão, porque a mulher vai acusar José de tentativa de estupro. Ele é levado à prisão. E quando ele é levado na prisão, ele fica mais 7 anos na prisão. 7 anos. Tá? Quando ele chega na prisão, ele chega como prisioneiro. Agora, pior do que escravo. Então, José ele sai de líder, escravo, agora prisioneiro. Mas Deus está moldando, mostrando para José, construindo o caráter de José. E na prisão, José ele começa também a ser abençoado por Deus, que diz que o líder da carcerária deu tudo na mão de José de novo. Deu tudo na mão de José. E José muda tudo lá na prisão. A prisão deixa de ser um local de carrascos, né? Na liderança de José. Porque a justiça, a prisão, ela serve para poder moldar o caráter do prisioneiro para reentregá-lo à sociedade, né? Esse é o sentido da prisão. Só que na mão do carcereiro não dava certo, mas na mão de José começou a dar certo. E quando José estava esses 7 anos na prisão, 2 prisioneiros ilustres foram levados na prisão, que era o copeiro e o padeiro do faraó, né? Copeiro e o padeiro de faraó. E quando eles estavam ali, José começa a interpretar os sonhos, né? Veja bem, José, ele jovem, ele não interpretava sonhos, não entendia os sonhos que Deus dava. Mas depois que Deus começa a construir o caráter dele, porque as lutas e as provações constroem os nossos caráteres, José começa a interpretar os sonhos de Deus.
que Deus dá. Tem o dom de interpretação. E José interpreta os sonhos. Eu acho que os irmãos já conhecem. Do copeiro e do padeiro, né? E os sonhos que José interpreta se cumpre. Porque obedecer traz a justiça de Deus. Traz a justiça de Deus. E José fica sabendo na prisão que se cumpriu. Um que roubou o faraó morreu e o outro que não foi exaltado. O copeiro foi exaltado e o padeiro morreu, né? E José fica mais 2 anos ali na prisão. Ele fica mais 2 anos na prisão até que o Egito começa a ser assolado. Porque o Egito era o faraó simbolizava o Egito. Se o faraó não tivesse dom das ideias, não tivesse bem das ideias, o país inteiro não estaria bom. Por isso que a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. E o justo é Jesus, né? Então ele esperou mais 2 anos e o faraó começou a ter sonhos. E os sonhos de faraó ninguém interpretava, que eram 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, né? 7 espigas magras e as 7 espigas gordas. Ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Ele que chama todos os adivinhos, chama todos os magos, ninguém interpreta, e ele ameaça matar todo mundo. Começa a chegar na loucura, começa a matar todo mundo aqui. Chama todos os adivinhos dele lá. Vou matar todo mundo, senão ninguém. Tudo Deus falso. E na realidade é Deus falso mesmo, é matar. Se Deus não entrasse com a misericórdia, é matar. Quando o copeiro ficar sabendo também que estava com o pescoço degolado, que ia morrer também, ele lembra do José. Porque esperar é obedecer. Desses 2 anos que José ficou, ele lembra de José. Vai falar, tem alguém que vai revelar o teu sonho. Quem era essa pessoa? José do Egito. José do Egito. José do Egito, ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó coloca ele como o segundo maior do Egito. Ele começa a governar todo o Egito. Então ele só respondia só ao faraó. O resto, todo mundo respondia a ele. Ele era o vice-rei, né? E ele começa a fazer aquilo que Deus mandou. Durante 7 anos ele constrói celeiros. E começa a estocar comida. A Bíblia diz que o Egito, na época de maior prosperidade do Egito, foi nessa época aí. Começa a estocar comida. Nos 7 anos de bonança, né? E começa a época da fome, porque ele ficou 7 anos estocando o Egito. A profecia era de que 7 anos de bonança, depois 7 anos de muita seca e muita fome. Aí começa a época da fome. Aí nós já entramos em Gênesis 42, 43, que é os princípios da obediência e os sonhos em conclusão. Aí mostra que o tempo da prova, veja bem, José passou um tempo de prova terrível. Começa agora a assolar todo mundo e chega até a casa do Jacó. Chega até a casa de Jacó. E os irmãos de José que venderam José descem ao Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida, por causa de José, que obedeceu a Deus. Ou seja, aqueles que obedecem a Deus, os seus celeiros sempre serão fartos. Sempre serão fartos. Aí chegou o tempo de José provar os irmãos. Eles precisavam ver, porque precisava ver que os irmãos mudou o caráter ali. Precisava saber. Porque José saiu com 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Ele ficou cerca de 26 anos longe da família, longe dos irmãos.
Quando os irmãos chegaram no Egito, José já tinha um homem de quase 40 e poucos anos de idade. Então o semblante, não lembrava mais a face dos irmãos, dos rostos dos irmãos. E os irmãos também não lembravam do rosto dele. Mas ele sabia quem era. Esse reencontro é um dos reencontros mais emblemáticos da Bíblia, né? José vai colocar à prova os irmãos e Deus vai colocar à prova o José. Se José teria compaixão dos irmãos. Aí começa o período de tensão. Então obedecer gera os sonhos, mas também os sonhos de Deus traz algumas tensões para a nossa vida. Traz algumas tensões. Primeiramente, ele vai encontrar com os irmãos depois de 27 anos mais ou menos, já com 44, 45 anos de idade, sendo líder do Egito, tendo um exército à sua disposição, o segundo homem mais poderoso do mundo na época, tendo ali os 12 irmãos, né, na frente dele, que Benjamim estava também, o único inocente, Benjamim. Ele poderia decapitar todos, no mínimo mandar prender todos, mas ele começa um plano para saber se os irmãos tinham realmente mudado, né? Começa um momento de tensão. Aí José recebe eles de muito bem grado, manda fazer um banquete e manda a comida para os seus pais e fala: não, vocês são espias aqui na terra, primeiramente, no banquete, né? Vocês são espias aqui na terra, vou prender vocês, vou prender vocês, vou prender vocês, vou prender vocês, porque eles queriam saber se os irmãos estavam dispostos a ter compaixão do outro, né? Porque ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Aí os irmãos dizem: não, nós não somos espias, não somos espias. Fala o seguinte: fica aqui com um dos nossos irmãos, eu vou trazer meu irmão mais novo para você conhecer. Aí o José fala: tá bom, traga o irmão mais novo. E libera os 11 e fica um com ele. E nesse trajetório de volta aí era quase um mês, 2 meses, irmão, de caminhada. É difícil, é muito longe. E eles voltam com Benjamim na segunda viagem, no capítulo 43. Quando eles voltam com Benjamim, começa a ter o período de transição. Da culpa para o perdão. Aí quando os irmãos chegam com Benjamim, o irmão que ficou com José, e José não tinha se revelado ainda que era irmão José, eles chegam e falam: nossa, vocês passaram necessidade de bater. Falou: nada, eu fui tratado como um rei aqui, rapaz, fui tratado como um rei e tal. E José conhece o Benjamim, que era o irmão que ele não conhecia, né? Pequenininho Benjamim. Começa o período de transição. E diz a Bíblia que ele chora muito, né? Quando ele chega, o Benjamim chora muito. Aí por último José ainda faz mais um plano para realmente saber se os irmãos realmente estavam dispostos a morrer um pelos outros, a viver um pelos outros. Vamos lá ver. Obediência na conclusão, do 40 ao 47. No versículo 4, no capítulo 40, José ele vai colocar o último plano dele. Ele vai, enche o saco dos irmãos de trigo, põe todo o dinheiro de volta, os irmãos pagaram, e nisso coloca a taça dele real dentro do saco do Benjamim e manda eles embora. Só que no meio do caminho ele manda seus exércitos parar os irmãos e traz de volta seus irmãos. E no meio da confusão, sem ele saber, o José vai lá e fala assim: ó, tem alguém que me roubou aqui de vocês, vamos abrir o saco de todos. Aí quando ele abre o saco os soldados abrem o saco do Benjamim, tá lá a taça de José, que o José mandou colocar na taça do Benjamim. Aí o José fala: ó, vocês todos estão dispensados, mas agora quem vai ficar comigo é o Benjamim, o meu irmão mais caçula.
né? José não queria mandar o irmão embora. Aí os irmãos vendo isso, todos eles se desbanham na espada aos sonhos de Deus se concluindo. Lembra do sonho de José? Que os fechos iriam se dobrar perante ele? Começar a conclusão dos sonhos, desses sonhos. Os irmãos, quando estavam desesperados porque ia ficar com o Benjamim lá, eles começam a tirar a espada e lutar, começar a lutar contra os soldados do Egito, de José. Aí José manda parar tudo. Para tudo. Por que vocês estão dispostos a morrer? Por causa do seu irmão caçula. Ele não vai morrer, ele vai ficar aqui. Aí eles falam, não, meu senhor, José. Eles falando para José. É que Benjamim é o único filho de Raquel. O nosso outro irmão, nós fizemos uma grande besteira. Aí eles confessam o pecado. Nós fizemos uma grande besteira e se nós voltarmos sem o Benjamim, o nosso pai não vai sobreviver. Aí José pergunta: vocês estão dispostos a morrer então por seu irmão agora? Estão dispostos a morrer pelos irmãos agora. Aí José se revela no 45, dar-se a conhecer. Aí José fala: tá vendo aquele irmão que vocês venderam como escravo? Deus é o Deus que realiza sonhos. E esse irmão aqui está na presença de vocês. E esse irmão aqui que está salvando vocês da morte hoje. Vocês tentaram matar esse irmão, mas esse irmão é o que está salvando vocês essa noite. É o Deus do impossível. Aí todos os irmãos se dobram na presença de José e pedem perdão a José, se ajoelham a José. Medo de morrer, né? Só que Deus é o Deus da reconstrução também. Deus é o Deus da reconstrução. No capítulo 46 começa a reconstrução. O José manda chamar o pai, o Jacó. Eu fico imaginando o constrangimento dos filhos quando eles voltam para contar para o pai que aquele irmão que eles venderam, que falaram que estava morto, mas eles venderam como escravo, agora é o Senhor do Egito, que está trazendo uma salvação para todo mundo. Está vendo a tipologia de Cristo? Cristo morreu pelos nossos pecados, né? É culpa nossa, mas Ele traz salvação na sua morte para a gente. Deus é o Deus dos sonhos. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de reconstrução. E o pai volta, o Jacó volta. E no versículo 47 o pai encontra o filho de novo, José, o filho da túnica, de muitas cores, o líder espiritual. Deus é fantástico, irmãos. Bora. Do 48 ao 50 nós vemos a despedida, né? E toda despedida é sempre um novo recomeço. No 48 Jacó, ele adoece, né? Adoece, fica muito doente. E começa o tempo do recomeço. Porque no capítulo 49 o Jacó começa a dar as bênçãos para os filhos, né? Muito entre aspas, porque muito ali, os únicos que saíram abençoados foi o Benjamim, e o José, o Benjamim, o Benjamim, José e os dois filhos de José, né? O Jacó vai descer além, todo mundo nesse capítulo. Mas também vai mostrar que Deus é um Deus de bênção. Mesmo ainda Jacó dizendo um monte de... Depois os irmãos poderem ler, vão entender. Deus é um Deus de bênção e Deus é um Deus de perdão. Porque o Jacó vai perdoar os filhos, né? Porque ele vai entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. No 50
Tem-se a lamentação por Jacó. E o José ele fala: ó, irmãos, não se preocupem. Porque os irmãos ficam com medo. Falam: o dia que nosso pai vai morrer, então já José vai matar toda a gente. Que nosso pai morreu mesmo, vai matar. Aí o José anima os irmãos. Ele fala: não vou matar vocês não. Pelo contrário, tudo isso foi plano de Deus. E se são plano de Deus, quem sou eu para falar uma coisa? Amém, meus queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero ter ajudado os irmãos a entenderem aqui um pouco do livro de Gênesis. Estão aí os princípios de obediência da vida de José. Apesar das adversidades, das lutas da vida, apesar de todos os problemas, Deus ainda tem sempre um novo recomeço para a gente. Deus é um Deus de bênçãos. Deus é um Deus de perdão. Fiquem na paz do Senhor.